Estamos aqui de volta, meus amigos, para a gente falar um pouquinho do FUNCIP e do COMIP, tá? Que são tanto o fundo como o conselho, tá? Aqui instituídos, tanto para que sejam destinados os recursos da COSIP, quanto para gerir os recursos da COSIP, tá? Então vamos falar aqui sobre a finalidade, tá? Isso aqui desconsiderem, tá? Inclusive se tiver no resumo dessa maneira, peço desculpas aí para vocês, porque eu tentei reproduzir o artigo, mas acabou gerando uma certa dúvida por parte de muitos alunos, tá? Então entendam que responsável pela gestão dos recursos é o COMIP, tá? Tanto o FUNCIP quanto o COMIP foram criados, tá? No mesmo artigo, lá no mesmo dispositivo, mas a função, tá? A característica de gestão de recursos é dada ao COSIP, tá? Então cabe ao COMIP, melhor dizendo, gerir os recursos provenientes da arrecadação da COSIP. Tá? Então tem a sigla aqui embaixo, o FUNCIP é o Fundo Municipal de Custeio da Iluminação Pública e o COMIP é o Conselho Municipal de Iluminação Pública, certo? Recursos da FUNCIP, né? Vocês vão ver aqui que esse fundo que ele foi criado, na verdade o FUNCIP é a conta especial que lá atrás nós vimos, para onde são destinados os recursos da COSIP, tá? Mas não só são recursos do FUNCIP, só os recursos da COSIP. Vocês vão perceber que a gente também tem outros recursos aqui que também são destinados para esse fundo, tá? Então a gente também tem como os recursos do FUNCIP receitas decorrentes da arrecadação da COSIP, né? Conforme a gente já tinha dito, né? As dotações orçamentárias próprias e créditos suplementares a ela destinados, recursos de origem orçamentária da União, do Estado, eventualmente destinados à iluminação pública, tá? Então são recursos aí que outros entes destinam aqui para que seja destinado à iluminação pública do município, contribuições ou doações de outras origens, recursos provenientes de crédito interno ou externas, tá? Operações de empréstimos, né? Vamos assim dizer, recursos de empréstimos concedidos pela ADM direta ou indireta do município, Estado, União, inclusive a fundo perdido, juros e resultados de aplicações financeiras, tá? Então a aplicação ali que é feita com os recursos da COSIP, né, e demais recursos também vão ser recursos aí do FUNCIP, e o produto de execução de créditos relacionados à COSIP, né? Então uma COSIP não paga, ela vai se tornar dívida ativa tributária do município, e caso essa dívida venha a ser executada, também vai compor aí um dos recursos aí do FUNCIP, tá? Aqui um detalhezinho, recursos são depositados em conta especial, vinculado ao atendimento de suas necessidades, que nós já vimos quais são, mantidos em instituição financeira oficial, tá? E devem ser utilizados exclusivamente nas finalidades que nós verificamos, né? Que quais são? Vamos ver se vocês lembram aí. Fornecimento de energia elétrica e encargos, manutenção da infra física e manutenção administrativa e técnica, certo? Compete à Secretaria de Obras a gestão do FUNCIP. Então isso aqui pode ser uma pegadinha de prova, tá? Eles dizerem que compete à Secretaria de Finanças, por exemplo, a gestão do FUNCIP, tá errado. Secretaria de Obras que faz a gestão do fundo. Saldo positivo apurado em balanço será transferido a crédito do próprio fundo do exercício seguinte. Então tem um saldo positivo num determinado balanço, faça a transferência a crédito do próprio fundo para o exercício seguinte. O programa de gastos, investimentos financeiros ou recursos e o balancete anual do FUNCIP serão encaminhados
anualmente à Câmara, junto com a proposta da LOA, tá? Então isso aqui é legalzinho. Acho que dá pra gente dar uma esquematizadinha aqui, tá? Então, programa de gastos, investimentos, financeiros, né? Dos recursos e o balancete anual serão encaminhados anualmente, tá? Qual que é a periodicidade? Anualmente. A Câmara Municipal. Junto com o quê? Com o projeto de LOA e o balanço anual da prefeitura. Certinho? Então vamos lá. COMIP, né, que é o Conselho Municipal de Iluminação Pública. Então ele tem um caráter meramente consultivo, isso aqui é importante, tá? As decisões aí do COMIP não são vinculativas, tá certo? Eles têm caráter meramente consultivo. Então ele é constituído de forma paritária, ou seja, de forma que haja paridade entre os membros, tanto da sociedade civil como do poder público, composto por 6 membros e 6 suplentes, tá? Mandato de 2 anos a contar da posse, permitido uma única recondução. Quadrinho bem importante esse aqui também para vocês levarem para a prova, tá? Caráter consultivo, constituição paritária, 6 membros e 6 suplentes, mandato de 2 anos a contar da posse, permitido uma única recondução. Então vamos lá. Representantes do COMIP, quadrinho também muito legal de se cair em prova, tá? Representantes COMIP Poder Público, um representante de Secretaria de Obras, outro Secretaria de Finanças, outro Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Titulares e suplentes, eles são nomeados pelo prefeito, que é o chefe do executivo, e podem ser substituídos a qualquer tempo. Outra coisinha bem legal, membros não recebem qualquer tipo de remuneração, tá? Eles exercem uma função pública de caráter relevante. 3 representantes da sociedade civil, mesma coisinha, titulares e suplentes nomeados pelo prefeito, tá? Pelo chefe do executivo, podendo ser substituídos a qualquer tempo. E também membros não recebem qualquer tipo de remuneração. Legal? Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho das competências do COMIP, tá? Então o que o COMIP deve fazer? Ele é aquele órgão que ele vai fazer a gestão, né, dos recursos, lembra? Então compete a ele acompanhar a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos do FUNCIP, examinar registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do FUNCIP, tá? Então aqui uma atividade mais técnica, tá? E aqui elaborar o regimento interno do conselho. Legal?